Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão MBC Brasil, a mobilidade em pauta. O Instituto MBC Brasil reúne empresas e entidades com um objetivo comum: reduzir as emissões de gases de efeito estufa na mobilidade. Promovemos ações que visam fortalecer a economia, gerar empregos, renda e ajudar o Brasil a se tornar o grande protagonista da descarbonização na mobilidade por meio do uso dos biocombustíveis e da bioeletricidade. Mais uma vez, eu tenho a satisfação de ter aqui comigo a presença do José Eduardo Luzzi, presidente do Conselho do Instituto MBC Brasil, e a Beatriz Pereira, nossa gerente de comunicação e marketing. O Luzzi conduzirá a nossa conversa de hoje e apresentará o nosso convidado muito especial. Luzzi, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Orlando. Obrigado, Bia. Alegria estar aqui participando hoje do terceiro podcast do Instituto MBC Brasil, né? Os dois primeiros, um sucesso absoluto, levando sempre muita informação de alto nível, informação com profundidade, aquela informação que nossa audiência procura, né? E hoje a alegria é ainda maior porque realmente nós temos um convidado para lá de especial, um convidado que é presidente e CEO de uma montadora global. E quando eu digo global, nesse caso realmente é global, uma montadora que está no mundo inteiro, líder em tecnologia, líder em qualidade e uma montadora que de fato incorpora o espírito do Instituto MBC Brasil. É fundadora do Instituto, é uma das fundadoras. Uma das fundadoras e que incorpora o espírito no sentido das múltiplas tecnologias, né? Então é uma das poucas montadoras, se não a única, no planeta que de fato dispõe de todas as tecnologias possíveis para descarbonização. E não à toa, essa montadora, acho que foi ontem, a entrega do prêmio Melhores do Biogás 2026, na categoria Mobilidade a Biometano. Então é uma feliz coincidência estarmos hoje gravando esse podcast com o Christopher Podgorski, que nos honra com a sua presença, presidente e CEO da Scania Latinoamérica. Então, Christian, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A Scania, que apoia o Instituto desde o início, quando começamos como MBCB, Mobilidade Baixo Carbono para o Brasil. Crescemos, começamos pequenos, né, Christopher? Crescemos, hoje somos 27 empresas e entidades que de forma, eu acho que única no Brasil, talvez até no planeta, consegue agrupar todos os elos da cadeia automotiva, né? Então nós temos praticamente todos os produtores de etanol, de biogás, de biometano, representados pelas diversas entidades regionais. Temos montadoras, temos o setor de autopeças, temos a ABIMAC, representando o setor de máquinas, importantíssimo para a transição energética. Temos os trabalhadores, temos o pós-venda, tecnologia, academia. Então, nós realmente conseguimos uma base de representatividade importante, porque realmente temos a cadeia automotiva como um todo. E é um prazer aprender com você hoje aqui no nosso podcast. Obrigado. Prazer é todo meu. Uma saudação a você, José Eduardo, Orlando, Beatriz. Espero poder contribuir humildemente com expoentes da indústria, mas, como dito, nós somos sócios fundadores porque entendemos que para construir a trajetória, a jornada de descarbonização no ecossistema de transporte, nós não vamos fazer nada sozinho, nós precisamos trabalhar em conjunto, temos que construir um novo ecossistema. Então, muita satisfação minha, representando a Scania nesse momento. Obrigado, Christopher. E falando de Scania, como eu disse, uma empresa global, né? Centro de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, vários centros de pesquisa Sim. distribuídos ao longo do planeta, e com a sua sede na Suécia. Sim. E quando a gente observa a descarbonização da mobilidade no segmento de pesados na Europa, a gente percebe uma predominância dos elétricos e do hidrogênio. Então está muito concentrado nas aplicações elétricas e hidrogênio. Enquanto que no Brasil há outras alternativas que são talvez até mais atrativas, dependendo do nicho, dependendo da região, dependendo da disponibilidade energética, de infraestrutura, que está muito baseado em biocombustíveis. Então no Brasil nós temos o biometano, nós temos o biodiesel, né? Nós temos aplicações até híbridas para algumas aplicações de transporte, né? Em alguns casos até o etanol pode ser uma alternativa. Como que a Scania, a sua matriz na Suécia, enxerga essa tecnologia específica para o Brasil? E que tipo de
liberdade, de autonomia, de acesso a desenvolvimento tecnológico customizado para o Brasil a Scania recebe? Primeiro, acho que a gente tem que pontuar que a Scania tem um modelo de negócio que sempre perseguimos, que é sempre oferecer a melhor proposta de valor. Aí a fonte energética vai necessariamente, obrigatoriamente, fazer com que nós tenhamos soluções distintas. Então, a gente entende que one size doesn't fit all. Uma solução que seja competitiva do ponto de vista de oferecer ao cliente transportador todas as propriedades que ele espera, que ele já tem hoje numa solução fóssil. Ele espera poder manter o mesmo nível operacional, né? Ter a mesma rentabilidade. E, acessoriamente, entre aspas, também oferecer uma solução descarbonizada para o seu cliente e comprador do serviço de transporte. Então, desde há muito, baseado também no exclusivo sistema modular da Scania, que permite que nós implementemos uma customização grande em cada uma de 36 diferentes aplicações, permite que nós industrializemos soluções que provenham melhor eficiência energética, maior uptime, etc, etc, etc. E com isso em mente, também, passados 130 anos de história, nós também entendemos e conhecemos melhor as culturas, as vocações de cada país, cada continente. Mais uma vez, entendendo que hemisfério norte, vamos aí exemplificar Norte América, Europa e China, infraestrutura bastante desenvolvida, seja das estradas de rolamento, né? Enquanto no hemisfério sul tudo está em construção, isso que chamamos de emerging markets, de uma maneira em geral, né? Então, se compararmos as soluções para a Europa, onde tudo é pavimentado e tudo é bem pavimentado, com uma realidade Brasil, com números oficiais dizendo que só 13% das rodovias são pavimentadas, as soluções não podem ser as mesmas, senão nós não vamos estar cumprindo com o pressuposto de oferecer a melhor proposta de valor para a realidade local. Então, com isso em mente, e também baseado no regulatório e legislação de cada país, cada continente, nós temos soluções diversificadas. Então, no final do dia, como falamos há pouco, nós estamos falando do ecossistema de transporte e o que realmente predomina é o custo operacional, é o famoso TCO, Total Cost of Ownership and Operation. Né? Então, é até bonito, é correto se falar em descarbonização, mas a conta tem que fechar também. Por isso que nós sempre buscamos, então, a solução otimizada que provê os pingos nos is de todas essas variáveis. Não é uma tarefa fácil, mas está em construção. Não. Inclusive, né, Christopher, existem duas frases que são creditadas a você que tem muito a ver com o que você acabou de falar e o que eu disse no início também com o espírito, né, com aquilo que nós no Instituto defendemos. O primeiro é que o que buscamos é descarbonização e não necessariamente apenas eletrificação. E o segundo é que a solução é eclética, não necessariamente apenas elétrica, né? E eu acho que isso é uma realidade importante para não apenas para o Brasil, mas todos aqueles países com condição socioeconômica semelhante ao Brasil. Então, questão socioeconômica muito mais voltado ao poder aquisitivo, e você citou a importância do TCO, mas também da disponibilidade da infraestrutura, né? E na verdade, o que se busca é uma descarbonização que seja inclusiva e não exclusiva. Ou seja, que ela não exclua consumidores, mas que ela consiga, ao mesmo tempo que descarboniza, gerar emprego, gerar renda, movimentar a economia do país, né? E nesse sentido, a Scania, como eu disse, tem múltiplas soluções, né? Praticamente todos os energéticos disponíveis para a descarbonização de pesados já estão no portfólio da Scania ou estão muito próximos de ser lançados em fase final de desenvolvimento. E a curiosidade que fica é, sendo o Brasil um país emergente, essas tecnologias que deverão prevalecer no Brasil, mas que são distintas da Suécia, da Europa, onde fica a sua casa matriz, como se dá o intercâmbio tecnológico? Elas são desenvolvidas nos países em que serão aplicadas
ou elas são desenvolvidas na Suécia e adaptadas aos mercados onde elas serão aplicadas? Deixa eu pegar um gancho nessa sua pergunta, já emendar, porque assim ele já responde as duas. Porque a tecnologia, ela evolui mais rápido do que a infraestrutura, né? Uhum. E baseado nessa oferta tecnológica que vocês trazem, nisso que o Lúcio acabou de falar, como que você vê a adequação a uma infraestrutura que não existe? Qual é a sua visão para os gaps, para as dificuldades de infraestrutura no país, para que tudo isso se torne uma realidade de forma justa, viável, homogênea, e que a gente possa dizer lá na frente, nós implementamos todas as rotas tecnológicas? Sempre um desafio ter como interlocutores pessoas como vocês, porque vocês fizeram umas 8 perguntas em uma. Agora, eu combinei com ele, falei, vamos fazer isso. Não, mas tentando ordenar as respostas, hoje a Scania tem sim o seu centro de desenvolvimento tecnológico na Suécia, mas nós fazemos parte de um grupo maior agora, que é o grupo Traton, uma subholding do grupo Volkswagen. Então, na realidade, hoje temos um plantel de 12 mil engenheiros trabalhando no desenvolvimento e aperfeiçoamento de todas as tecnologias. Dito isso, nós temos então várias vertentes globais, mas temos o exemplo do braço estendido de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, na nossa planta em São Bernardo. Nós temos vários projetos delegados. Então, por exemplo, nos caminhões e nos ônibus a gás, toda a instalação, manutenção, redesenho, correção de desvios, etc., é tudo delegado para o nosso corpo de engenheiros aqui em São Bernardo do Campo. E as soluções são encontradas aqui e são aplicadas globalmente. Então, o sistema modular, que é oriundo de uma visão de engenharia, de projetos, para minimizar o número de componentes, otimizar os custos industriais de manufatura e minimizar custo de logística, porque com poucos componentes você pode criar soluções competitivas do ponto de vista de eficiência energética, uptime, conforto, aerodinâmica, you name it, para todas as 36 diferentes aplicações. Também contempla as necessidades locais e regionais. Então, dito isso, sim, a engenharia é global, mas com vertentes localizadas para certificar que nas condições de operação diferentes das europeias, chinesas ou norte-americanas, nós vamos continuar provendo uma solução que atenda às necessidades dos clientes, né? Com relação ao fato de termos todas as tecnologias disponibilizadas, eu digo, todas elas não mais a nível de protótipo, de veículos de teste, proof of concept, são prateleira terceira geração já comercializando. Hidrogênio vem um pouco depois, mas também com uma ação bastante focada. E vai ter o seu espaço também. Então, com relação a fazer o carregamento em cima de infraestrutura não existente ou já existente, olhando localmente para o Brasil, que a propósito não existe uma solução só para o Brasil, também existe uma sub-regionalização, né? Realidade no sul-sudeste é uma, na região costeira é outra, no centro-oeste é outra. A boa notícia é que nós temos solução para todas e existe regionalmente e nessas localidades uma infraestrutura que a gente pode carregar, né? A exemplo de todos os gasodutos de gás natural, fóssil, que hoje também são carreadores de biometano, né? Biometano a gente entende como uma fonte energética limpa, renovável, verde, e resolvendo um passivo ambiental e criando essa fonte de energia verde e renovável. Então você resolve um problema ambiental e oferece a baixo custo uma solução energética renovável. E ela pode carregar em cima da infraestrutura já existente. Pouca gente sabe, mas ao redor da cidade de São Paulo, estão mais de 300 postos de combustível estão aptos para abastecimento. Nesse momento, a maior parte com gás natural, que já dá uma contribuição ambiental importante nas emissões locais, né? E a própria biogás, que você citou há pouco, também pontua
que hoje a produção de biometano é da ordem de pouco mais de 800 mil metros cúbicos, e em pouco mais de 4 anos, ou seja, em 2030, esse número será multiplicado por 10. E o potencial é de substituir 70% do diesel. Não vai acontecer, porque também o biometano vai ter outras aplicações, né? E também não vai ser a solução para o Brasil continental que nós temos. Então, a oportunidade de termos todas as tecnologias desenvolvidas nos permite agora trabalhar, a exemplo do que nós estamos fazendo hoje, da criação das soluções, seja em corredores, seja em uma micro-região, onde a gente possa responder todas as perguntas, atender a descarbonização ainda a nível competitivo, frente a uma solução que já impera há 12 décadas, né? Desde a família Rockefeller, Standard Oil, etc., com muita capilaridade e ganho de eficiência de engenharia ano após ano. Então, temos que recriar essa história em muito menos tempo, em todo o ecossistema. Inclusive, Christopher, você citou o diesel, né? O diesel, lógico, ainda será predominante por muitos anos. Gradualmente vai haver a substituição do diesel por outras fontes de energia. Mas pouca gente comenta de que um motor com maior eficiência energética a diesel também descarboniza. Então também é possível descarbonizar com o diesel. Você não vai zerar a emissão de CO2, mas vai ter um ganho expressivo na redução de gás de efeito de estufa quando você tem um caminhão, um motor mais eficiente. E nos meus últimos anos como presidente e CEO da MWM, a MWM pertencia à Navistar, que é uma empresa do Grupo Traton, e eu pude então presenciar que a Scania liderava, inclusive na tecnologia de motores a combustão diesel e transmissões, com muito maior eficiência, né, gerando redução do consumo de combustível e, portanto, descarbonizando também. Inclusive, na época era comentado, puxa vida, a Scania continua investindo pesado em otimizar cada vez mais o seu portfólio, inclusive de diesel, né? Isso também é elogiável e pouca gente comenta hoje em dia, né? Nós do Instituto temos como meta para 2026, uma das metas, internacionalizar o modelo nacional de descarbonização. Né? Porque nós achamos que esse modelo equilibrado, balanceado, socioeconomicamente responsável, ele pode ser aplicado para outros tantos mercados, como falamos, com uma realidade semelhante ao Brasil, né? E aí a minha pergunta para você é se você acha, ou se a Scania acha, que o Brasil é um laboratório avançado de soluções de descarbonização baseadas em biocombustíveis replicável para outros países do sul global, ou se vocês acreditam que as soluções do Brasil ficarão contidas no território nacional. Qual a visão da Scania em relação à internacionalização desse modelo nacional? Estou convencido de que as soluções que estão sendo desenvolvidas, aperfeiçoadas, testadas, validadas aqui nas condições de operação brasileiras vão ser excelentes soluções em outras partes do planeta, né? A gente não pode imaginar que o continente africano vai fundo em eletrificação, por exemplo, até o Sudeste Asiático, Austrália, Oceania. Então, o motor a combustão interna vai continuar tendo uma presença importante. E se eu posso me arremeter ao seu comentário sobre o desenvolvimento de uma geração adicional de motores de combustão interna da Scania, a boa notícia é que todos eles também prevêem o uso de biocombustíveis. Verdade. Estão sendo testados e validados para isso. A calibração eletrônica também é adequada para os diferentes biocombustíveis. Então, essa eficiência energética também vai trazer esses ganhos no uso de biocombustíveis, aumentando a competitividade, né? Ou seja, onde tiver disponibilidade do biocombustível, com pequenas alterações, você tem o produto originalmente diesel disponível. Sim, basicamente a calibração eletrônica, talvez um plano de manutenção customizado, intervalos de troca de filtros, lubrificantes, etc., mas eles já nasceram já aptos à utilização dos biocombustíveis, né? Perfeito. E então, complementando a vossa pergunta, biocombustíveis no hemisfério sul parece que tem um futuro bastante promissor, sobretudo quando falamos de utilização de resíduos, né? E os celeiros globais estão no hemisfério sul, sendo produtor de proteína orgânica vegetal ou animal,
é a matéria-prima necessária, né, para a criação, Sim. ou a sintetização, a produção de biometano, biogás. Além do biometano, de aterros sanitários, né, de resíduos sólidos urbanos. Então tem uma fonte extensa aí E de do setor sucroenergético. sucro energético. Muito Tem grande. 50% do potencial do biometano vem do sucro energético. Né? Via que A propósito, se eu puder só complementar, é interessante que a gente fala do agronegócio como vocação e principal produtor, o potencial produtor de biogás biometano. Mas também não podemos esquecer as grandes zonas conurbadas, onde os aterros sanitários Isso. acabam comprovando que com investimento mínimo, você pode promover uma solução de circularidade total. E a gente começa a ver que algumas cidades estão adotando, né? São Paulo está conversas adiantadas sobre isso, não ser só eletrificação e também permitir a utilização. Goiânia também. Goiânia já é uma realidade, realidade, já né? anunciou 501 unidades, nós já entregamos as primeiras 8, existe toda a cadeia está contemplada, então a produção do biometano também já está prevista com investimento alocado e etc. E não requerendo soluções, às vezes, custosas da infraestrutura da eletrificação. Então, resumindo, eu vejo assim, que eletrificação, falando em comerciais pesados, zonas conurbadas e 2 eixos principais, Rio, São Paulo, Campinas, talvez um pouco mais. E também coincide, nesses 2 eixos, com o investimento massivo que está se fazendo em data centers. Então, a infraestrutura de eletrificação estará presente. E também permite que tem 1/3 da população brasileira nesses 2 eixos. Existe uma necessidade enorme da distribuição de bens dos centros logísticos para as zonas conurbadas e uma utilização intensiva que ajuda a fechar a conta do TCO. Né? Porque trabalhar só 11 horas por dia num veículo elétrico não fecha a conta. Então precisa ter talvez 2 turnos ou até 3 turnos de a troca de motorista e o uso intensivo daquele ativo energético ou aquele ativo de transporte. Desculpe, Beatriz. Nada, que isso. Você, inclusive, respondeu uma das perguntas que eu ia te fazer sobre... Mas, aproveitando um pouco o que você estava falando da eletrificação, você acredita que, além desse eixo Rio, São Paulo, a eletrificação funciona bem em outras partes do Brasil, pensando em pesados? Sim. Eu acho que... E aqui, desculpa interromper, mas tendo um adendo também da infraestrutura, né? Com a infraestrutura que a gente tem e o que é projetado. Nossa visão sempre foi que a eletrificação começaria primeiro nas grandes cidades, o transporte de passageiros e o transporte do last mile. Né? Agora, nesses 2 eixos que eu mencionei, existe a conexão das grandes cidades com as operações logísticas que abastecem essas grandes cidades. Em outras cidades do Brasil, eu acredito mais na utilização do potencial do biometano. Porém, você tem também outras ilhas de excelência na produção de quilowatt-hora verde, né? As usinas eólicas do Norte e Nordeste, principalmente do Nordeste, que eu acho que vão ser utilizadas mais para dedicadas a indústrias mais duras de abater, siderúrgicas ou assemelhadas, né? Mas começa com veículo de passeio, com veículo leve, ônibus urbano, last mile delivery e, quando a conta fechar, alguns eixos principais para o pesado. Perfeito, Christopher. Você, há alguns anos, olha só, hein? Há alguns anos nós conversávamos. Nossos cabelos brancos. Mais tempo. E você me falou na época da jornada da sustentabilidade. Opa. Lembra da jornada da sustentabilidade? Mas isso, acho que tem uns 6 anos por aí. Como que está isso hoje? Como que evoluiu esse programa, essa jornada da sustentabilidade dentro do seu grupo, dentro do grupo da Scania? E uma outra pergunta é em relação ao conceito da sustentabilidade com a indústria nacional. Há como ter sustentabilidade sem ter produção local? Então são 2... Mas eu me interessei porque eu lembrei daquela nossa conversa sobre a jornada da sustentabilidade, que na época estava começando a borbulhar o conceito, né? E vocês foram pioneiros nisso, eu me lembro. Agradeço
a pergunta, porque isso me dá a oportunidade de também fazer uma outra celebração, estamos completando 10 anos dessa jornada. Essa jornada começou pouco depois da assinatura do Acordo Climático de Paris, e logo em seguida nós fizemos a introdução da nova geração de caminhões, que foi o primeiro passo como plataforma para a jornada de descarbonização. Fizemos em grande estilo no Grand Palais em Paris. Eu tive a satisfação de estar presente naquele dia. E nosso CEO, na oportunidade, o caminhão foi, depois de 7 anos de desenvolvimento de engenharia, um investimento de 2,2 bilhões de euros, uma maravilha da engenharia. Ele pouco ou nada falou do caminhão e falou exatamente do novo propósito da Scania. Em inglês é Drive the Shift Towards Sustainable Transport. E então todos os caminhões olhando, todos os clientes maravilhados com o caminhão, e tinha um sujeito falando sobre uma jornada de sustentabilidade, né? Para todos foi um pouco de surpresa, menos para quem sabia o que ele ia falar, mas isso deu início a exatamente uma jornada que mudou radicalmente todo o processo decisório dentro da Scania. Toda iniciativa, cada projeto que antes tinha o pressuposto de atender aos valores fundamentais da Scania, que é Customer First, responsabilidade, Team Building, Elimination of Waste e outras, mas contribui para a natureza, tem algum cunho social, nós vamos com isso salvaguardar que nós estamos mantendo e fortalecendo, dando mais resiliência à companhia para enfrentar todos os desafios como uma empresa responsável, sim ou não, né? Nossa conexão com trabalhos comunitários, vamos contemplar também em cada projeto. Se não ticasse todas as caixinhas, tá, volta, vamos rever, vamos readequar e tal. O resultado, passados 10 anos, e nós vamos celebrar agora no mês que vem, com o que a gente faz anualmente, que a gente chama de Climate Day, a gente para todas as operações no mundo e chama os nossos colaboradores para fazer uma discussão. Ok, chegamos até aqui, aonde mais a gente pode chegar, né? É educativo, de conscientização, mas também gera um monte de novas ideias, porque nós estamos falando de 60 mil pessoas que vão se reunir e nesse momento vão fazer sugestões que adicionam melhoria ou mais efetividade, porque não tem mais low-hanging fruits. Agora, cada passo que a gente dá, às vezes, é fora da caixa e repensar as soluções. 10 anos se passaram, a gente tinha o propósito de baixar, pensando no Science Based Targets, dando tangibilidade, que a gente, nas nossas atividades industriais, Inbound Logistics e Outbound Logistics, escopo 1 e 2, nesses 10 anos a gente ia baixar 50% nossa pegada de carbono. Não tinha nem ideia o que a gente ia fazer quando a gente se comprometeu a isso. E depois também nos comprometemos a baixar, também sem ideia como seria feito, só algumas visões futuras, tudo aquilo que a gente entregou, a gente ia baixar toda a frota circulante da Scania em 20 anos, em 10 anos em 20%. Né? Passados os 10 anos, check, check, quase check da frota circulante, por um único motivo. Motivo de que nós talvez aceleramos as soluções tecnológicas mais rápidas do que a infraestrutura tem acompanhado. Vou exemplificar a jornada de eletrificação na Europa. Começou com tudo, nós não conseguimos atender a demanda, tivemos um hiccup no meio, porque o nosso fornecedor de baterias, o associado, o partner, a Northvolt na época, acabou tendo problemas de gestão, financeiros e etc. Então, a boa notícia é que a carteira de pedidos que nós tínhamos foi preservada, e agora temos outras soluções de baterias on-board. Mas a taxa de adoção da eletrificação em veículos pesados, mesmo na Europa, toda a regulamentação, com multas para os OEMs que não cumprirem com a redução na sua pegada de carbono, com subsídios governamentais, ainda não chegou nos níveis que eram projetados. Razão pela qual
se as nossas projeções tivessem ocorrido, a gente tinha também ticado aquela última caixinha. Mas eu não vejo como que nós não cumprimos um objetivo. A gente saiu do nada, de uma inércia, e mudando o modelo de pensamento, a gente conseguiu o que nenhuma indústria conseguiu. E nós não paramos por aí. Nós estamos, para dar tangibilidade e dar consistência, temos targets super ousados daqui para frente. E agora focando mais em circularidade, etc., a utilização de aço verde, etc., etc., etc. Essa jornada não acaba. Então, o que nós conversamos há anos atrás, pode parecer, naquela ocasião, algo um pouco conceitual, helicopter view, meio utópico, mas a satisfação nossa é que, passados 10 anos, check, check, check. Muito legal, muito legal. E com relação à sustentabilidade, à produção local e à indústria local, é possível ter sustentabilidade sem ter produção local? Excelente pergunta, porque a gente fala sustentabilidade, normalmente a gente pensa só no veículo soltando rolos de fumaça. Mas a sustentabilidade é muito mais do que isso, né? A sustentabilidade tem o aspecto de descarbonização, mas tem o aspecto de circularidade, tem o aspecto social, tem o aspecto econômico-financeiro. E entendemos que, aproveitando-se da vocação que existe no Brasil, a gente não deve, não pode pensar socialmente em destruir toda a cadeia de valor já existente, né? Então, a gente pode descarbonizar mantendo a tecnologia do motor a combustão interna e manter toda a cadeia de valor da cadeia de fornecedores, a criação de postos de trabalho qualificados e tudo mais. Então, Inclusive, né, Christopher, esse é um ponto que levou a Europa a flexibilizar as suas leis de descarbonização da mobilidade no último mês de dezembro. Sim. Eu, em outubro do ano passado, como diretor do Sindipeças, fui convidado para fazer uma palestra no Parlamento Europeu, em Bruxelas, justamente para apresentar o modelo brasileiro de descarbonização, falar sobre biocombustíveis de primeira geração, de segunda geração, etc., porque já havia uma apreensão muito grande de qual seria o futuro da indústria automotiva europeia como um todo, se a Europa mantivesse aquela rigidez em termos de regulamentação para descarbonização, que inexoravelmente levaria ao banimento do motor a combustão a partir de 2035. Sim. E agora, em dezembro, eles já flexibilizaram um pouco, e eu sei que já tem questionamento se ainda deveriam ir um pouco além na flexibilidade, né? Então tem a ver exatamente com o que você falou, a questão do conceito amplo de sustentabilidade que vai além do ambiental, né? E de fato a ameaça, ela existe, ela é real, né? Sim. Eu entendo que o papel dos governos não deve ser imperativo e nem escolher uma tecnologia, né? Deve ser o guideline, deve botar os guardrails, Exatamente. vamos por aqui. Mas e os aí marcos deixa a regulatórios iniciativa... são fundamentais também. Sim. Então, eu fico feliz de ver que os marcos regulatórios brasileiros, Eu ia falar assim. eles contemplam todas as tecnologias, Exato. né? Ou uma mescla de duas tecnologias, inclusive, e dá a diretriz, dá o norte, e deixa a iniciativa privada, a indústria, os investidores, sobretudo os clientes, buscando soluções, que a gente encontre, então, as soluções mais adequadas em cada região. Inclusive, quando a gente fala, né, do modelo brasileiro ser replicado para os outros países, a gente pensa em exportação de biocombustível, produção de biocombustível nos outros países, exportação de tecnologia nacional, o flex, né, o híbrido flex, etc. Mas também exportação de marcos regulatórios, né? Se você pega a lei de combustível do futuro, o próprio Mover, então o RenovaBio, são marcos regulatórios fundamentais e que dão segurança para o investidor, dão segurança para o produtor de energia, de tecnologia e também para o usuário final, né? De que ele vai ter acesso a um caminho de descarbonização que seja inclusivo, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental também. Mas, Christopher, nós falamos de biometano, falamos de elétrico, tocamos por cima no hidrogênio, mas não falamos do biodiesel. E nesse momento, né, em que a questão geopolítica atual gera tanta incerteza, não apenas em relação ao custo do combustível fóssil, mas a própria disponibilidade, a logística internacional, né, o Estreito de Hormuz, etc., o debate do biodiesel no Brasil veio muito forte. Sim. E eu sei que a Scania tem aplicações B100. Você poderia falar um pouquinho a visão de vocês em relação ao biodiesel, a tecnologia da Scania, como que a Scania roda com B100 e quais as preocupações que a Scania tem em relação ao aumento
do teor de biodiesel no diesel no Brasil? Eu entendo o biodiesel tem um papel importante, sempre pensando na força do agronegócio, também a sua representação no Congresso Nacional. É uma solução de descarbonização efetiva. Drop-in, utilizando toda a infraestrutura existente com um cuidado especial à estocagem. Porque, para o leigo, vocês conhecem perfeitamente, mas eu sempre faço a analogia que o biodiesel é mais ou menos que nem um bom vinho. Que se ele não tiver bem guardado na sua adega, na temperatura certa, vai se oxidar. E ele também é higroscópico, ele atrai umidade. Então ele requer um cuidado adicional, que é muito fácil de ser brindado. São cuidados básicos e que perfeitamente possível de serem tomados. Sim. E o biodiesel, voltando à regulamentação europeia, ele tem uma certa resistência à velha história de que para produzir a oleaginosa, matéria-prima para o biodiesel, vai ocupar a mesma área que poderia estar produzindo alimento. O que é uma meia-verdade. Porque, em realidade, vamos pegar uma oleaginosa típica brasileira, soja, você extrai o óleo, desesterifica e produz o óleo vegetal e produz o biodiesel, e sem tirar o conteúdo proteico. Né? E vai continuar sendo matéria-prima importante para todas as cadeias alimentares aí de produção. Então, essa meia-verdade deveria ser pontuada. Na Europa se fala muito em HVO, mas HVO tem mesmo desafio que o hidrogênio, porque requer muita energia para ser sintetizado. E essa energia também tem que ser verde, senão não faz sentido. Né? Exemplo do quilowatt-hora a partir de uma usina de geração de energia elétrica à base de carvão, também não faz sentido. Então tem que ser toda a cadeia. Mas alguns países da Europa estão privilegiando o HVO, né? Já tem postos de abastecimento com bomba 100% HVO, pelos motivos que você explicou. A origem do HVO, em tese, é uma origem que não concorda, não tem o debate do food and fuel. E também não traz alguns dos malefícios do biodiesel quando o biodiesel não é adequadamente manuseado, né? Questão do transporte. Eu ainda acho que tecnicamente o HVO é uma solução interessante, não para hoje, assim como o hidrogênio, mas na medida em que investimentos são feitos, tecnologia, avanço na tecnologia de produção do HVO, é uma solução interessante a médio e longo prazo também, né? Porque não precisa se recriar todo o ecossistema, né? Exatamente. As mesmas soluções de distribuição e transporte são validadas. Mas com relação ao biodiesel no Brasil e a pressão correta de incremento do seu percentual no blend com diesel fóssil, faz todo sentido. Nós importamos óleo diesel, então do ponto de vista de segurança energética, equilíbrio na balança comercial, faz todo sentido. Mas temos que entender que a introdução de um novo blend também é um desafio de engenharia. Né? Então, sim, temos projetos não, são veículos comerciais, estão operando normalmente hoje. Posso acho que citar o nome da MAGE, que é um grande grupo do agronegócio. Eles produzem o seu próprio óleo biodiesel, e eles também tiveram cuidado de fazer um investimento enorme num laboratório que assegura a qualidade. Já na produção. Já na produção, e que eles sabem que eles estão abastecendo a sua frota. Nós tivemos zero problema. Nenhum. Em ambiente controlado, o B100 funciona perfeitamente. Perfeitamente. Então, o que nós fizemos é conferir diferentes percentuais de mistura do biodiesel com o diesel fóssil mineral, o mesmo cuidado de qualidade, de estocagem, de manuseio. Perfeito. Né? E para isso é necessário realizar esses testes de validação. Que o Ministério das Minas e Energia tem um grupo de trabalho, né? E que já prevê, inclusive, até o B25 os testes, né? E nós já estamos testando. O tempo passa muito rápido. Cada vez que quando a conversa é muito boa, nós estamos chegando no final
do nosso tempo. Mas ainda tem um tópico que eu gostaria de Eu perguntar. queria fazer duas Ah, perguntas. Bia Posso tem fazer? uma E pergunta aí eu tenho uma para fechar. Eu vou deixar aqui em aberto a minha pergunta para se der tempo. Tem uma muito importante sobre o Instituto que eu gostaria de ouvir de você, mas abrindo um parêntese rápido antes, a gente falou muito sobre novas tecnologias, principalmente no Brasil, e aí me veio sobre os programas de renovação de frota, porque são muito importantes para que a gente consiga introduzir essas novas tecnologias. É um tema muito importante, mas que eu não tenho certeza se dá tempo da pergunta ser respondida. Mas antes de terminar, ainda tenho uma outra pergunta. Minha pergunta era sobre renovação de frota também. Então, Estamos conectados. conectados. Mas a minha última pergunta para encerrar, e aí se der tempo emenda uma coisa na outra, é de ouvindo falar, a gente vê perfeitamente como a Scania, lógico, sócia fundadora do Instituto, está conectada perfeitamente com todos os nossos pilares. E por isso queria ouvir de você, Christopher, qual a importância do trabalho do Instituto para você, como você vê essa junção de todos os elos e como é para a Scania ter sido fundadora e fazer parte desse movimento também. Começando com o tema renovação de frota, nós temos uma frota extremamente envelhecida. Mais de 3/4 da frota circulante é euro nada, em termos de regulamentação de emissões. Então, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de velocidade média, eficiência do sistema, é uma frota que a gente pode também colocar na conta do custo Brasil. Então, para tentar fazer frente a todos essas contribuições negativas, a renovação de frota parece ser uma coisa bastante clara, porque ela vai manter a economia circulando, vai manter a cadeia de valor, vai manter os investimentos, vai reduzir, então, a pegada de carbono, porque os veículos são muito mais eficientes. E pega um exemplo da própria Scania. De 2018 a 24, são 6 anos, o mesmo caminhão Scania, o novo caminhão Scania tem uma economia de combustível da ordem de 20%. E provavelmente deve ter aumentado também a carga transportada nesse período. Pois é, então Eficiência logística. a renovação de frota propicia, então, você transportar mais com menos. Com menos. Então você já aí tem uma grande contribuição na emissão de Deixa eu só carbono. pegar um gancho antes dele falar do Instituto para colocar números, né? Nós, no Instituto, nós nos baseamos em dados, fatos, dados científicos e etc. E nós fizemos uma encomenda para a consultoria econômica LCA de um estudo que projetasse a frota circulante nacional em 2040 e comparando com 2025 para leves, caminhões, ônibus. Especificamente para caminhões, 2025, algo como 2.300.000 caminhões rodando, frota circulante nacional, e eles estimam que em 2040 esse número pode chegar até 3.300.000, 3.400.000, frota circulante total. Em 2025, 99% diesel, desses 2.300.000, então nós temos 2.200.000 diesel. Lá em 2040, esse número de 99% cai para 85%, porque na frota circulante você já vai ter o gás natural, o biometano e o elétrico. Porém, esses 85 fazem com que os 2,2 milhões de diesel subam para 2,8, 2,9. Portanto, não terá descarbonização do segmento de pesados no Brasil, considerando toda a frota circulante, se não tiver um programa de renovação de frota. É fundamental. E o Instituto Mauá de Tecnologia fez um estudo encomendado pela Abpeças, que pela primeira vez mediu qual é o ganho de emissão de CO2 quando você substitui um caminhão antigo por um novo, e chegou à conclusão que se o Brasil, ao longo dos anos, substituísse 100% da frota abaixo de Euro 5 por veículos Euro 6, com maior capacidade de transporte e menor consumo de combustível, conseguiria reduzir as emissões de toda a frota circulante em algo como 9%. Então são dados que ilustram exatamente o que você falou, né? E que, portanto, também faz parte da pauta do Instituto trabalhar ativamente num programa de renovação de frota permanente. Que não sejam medidas que são muito bem-vindas, as medidas imediatas, né? Mas que de fato a gente tem um programa permanente no Brasil, né? Sem falar as vantagens para acidente, mobilidade viária e etc, né? Só quis interromper para dar números ao que falamos aqui. Excelente, você pontuou com dados e fatos, né? O pensamento que a gente coaduna. Nós também realizamos alguns estudos, a Fávia com o Boston Consulting Group, nós somos associados ao Pacto Global das Nações Unidas e fomentamos e patrocinamos o Hub de Biocombustíveis
Fizemos um estudo em conjunto com a Bain & Company também, nós como provedores de dados, e deixa o pessoal fazer seu trabalho. E as conclusões são exatamente essas, né? A renovação de frota terá um papel fundamental. De novo, não só na descarbonização, só adiciono um dado, que nesse período o volume a ser transportado quase dobrará. Quase dobrará, exatamente. Tem um outro estudo que mostra isso também, exato. Então, é fundamental que, a frota vai crescer, mas o volume transportado vai crescer muito mais. Verdade. Então, aí, por unidade, qualquer que seja, você vai estar promovendo uma grande contribuição. Né? E com relação ao Instituto, o Instituto naturalmente tem uma convergência com o propósito da Scania, né? Completa 10 anos e só se fortalece, né? Todos nós, das 60 mil pessoas que compõem a família Scania, estão muito orgulhosos de, passados 10 anos, a gente poder, de peito aberto, colocar as contribuições que foram feitas. E nada foi feito por acaso e nada caiu no colo. Foi fruto de pensar e tomar as decisões com outro olhar, né? Com um mindset diferenciado. E o Instituto agrega esse mesmo pensamento, né? E que a gente pode fazer mais e deve fazer mais, né? Para as gerações que vão nos seguir, né? De novo, do ponto de vista social, econômico, financeiro, a pegada de carbono e ser uma empresa responsável, né? Um exemplo a ser seguido. Muito bem, muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Conexão MBC Brasil, a mobilidade em pauta. Hoje, recebendo Christopher Podgorski, presidente e CEO da Scania na América Latina. Eu quero agradecer ao Christopher, muito obrigado, agradecer ao Luzi, a Beatriz, e quero deixar as últimas palavras com o Luzi para que a gente possa encerrar esse programa que foi tão legal e, como eu falei, né, passa muito rápido, né? Passa rápido, mas a densidade e a profundidade dos temas debatidos aqui foi muito enriquecedora, né? Eu tenho certeza que nós vamos passar para a audiência do nosso podcast informação de altíssimo nível, com profundidade e com quem é mestre no assunto, né? E entende como poucos do tema mobilidade, transporte de cargas, veículos comerciais, descarbonização. Então, muito obrigado, Christopher, você realmente abrilhantou o nosso podcast e vamos para o próximo, né? Muito bem. Inscreva-se no canal Conexão MBC Brasil, a mobilidade em pauta. Curta esse episódio e compartilhe. Acompanhe nosso canal. Todo mês, um novo episódio com um convidado muito especial. Ao longo do mês, publicamos os principais highlights sobre cada debate. Fique ligado.